Eu não acredito em gerentes que não saibam executar. Você nunca viu esse super contribuidor, contribuidor individual que é tão sênior quanto um diretor de produto? Naturalmente, isso mexe com o ego de muita gente sobre, nossa, se eu virar um i5, será que eu tô dando downgrade na companhia? Ou minha carreira? Ou na carreira. A estrutura organizacional não permitia que esse tipo de coisa existisse e agora a gente tá vendo estruturas mais flexíveis. Uma red flag, velho, para qualquer pessoa que tá numa posição de liderança é se a maior parte das respostas dela é preciso ver com o time. A real é que eu sinto que o meu trabalho também agora é ainda muito de gestão. Só que de gestão de agentes, no fim. Eu não acho que essa é uma cadeira possível para qualquer pessoa. A gente vai olhar para essas pessoas, mesmo nível de responsabilidades e salários, por exemplo. Então, você vai conseguir crescer financeiramente seguindo esse caminho? O escopo de um diretor de produto hoje vai ser o mesmo escopo de um diretor de produto daqui 2 anos? Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica toque ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e hoje está todo mundo feliz. Neymar na Copa, Dorival voltou pro tricolor e a gente vai estar no Web Summit de novo. E eu sou a Ix e eu tô feliz que as minhas férias estão chegando. Mas os dias antes das férias são aquela coisa, né? E no programa de hoje, a gente vai discutir sobre super contribuidores individuais e se esse é o futuro da carreira de produto. Olha aí, mas antes da gente ir pra pauta, recadinhos de sempre, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, como fizeram a Renata Borges, a Ana Luísa, o Amu, que estava no último podcast, a Caroline, a Camila e a Vilma. E também avaliar o episódio na plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify, YouTube, Apple Podcast, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha comigo. Assim o podcast chega a mais pessoas e você ajuda a gente a o quê? Espalhar a mensagem da Arena, que essa semana a gente está em 28º, hein? Olha, ajuda a gente a chegar no top 20. Ajuda nós. Muito bem, vamos de jabá? Bora lá! E vamos começar nosso jabá falando dos nossos parceiros do Replit, como a gente fala aqui toda semana, né? E hoje, o recadinho é o seguinte. Muita gente pensa que para usar AI tem que reinventar a roda ou ter uma ideia muito disruptiva. Mas a real é que resolver aqueles probleminhas chatos com IA é super possível e usando o Replit fica ainda mais fácil e prático, né? Inclusive, entre as ferramentas que os clientes do Replit desenvolvem na plataforma, 70% delas são ferramentas internas e analytics e dashboards, que é aquela coisa que nunca tem ninguém para priorizar. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Com o Replit, né? Exato. Cara, eu mesmo incluo nisso. Desde que eu comecei a usar o Replit, diga-se de passagem, que foi antes mesmo de eu virar embaixador e antes deles patrocinarem o podcast, eu centralizei tudo lá. Eu refiz o site, a área logada dos assinantes, todas as nossas ferramentas internas, tá tudo lá. Então, assim, se você quiser conhecer mais o Replit, ouvinte, tem o cupom de $20 para você utilizar e ver todo o potencial da ferramenta. E se você está procurando uma ferramenta para a sua empresa, né, e não quer ficar preocupado com essa parte de segurança e não vai ter o terror do seu time lá, né, do TI, do cybersecurity lá, chama a gente que a gente organiza o hackathon totalmente gratuito, com créditos ilimitados durante o hackathon, e você conhece mais o poder do Replit. Isso aí, valeu Replit! Valeu! O que mais temos aí de jabás da Arena agora? Bom, engatando no nosso patrocinador, a gente vai ter o hackathon do Replit esse sábado. A Arena mais Replit. E assim, a minha pergunta para você é: o que você consegue construir um dia com créditos ilimitados? Então, se você tem uma resposta para isso, sábado é o dia de você estar presencial com a gente. Vai ser no Inova Brown, um espaço super legal do Bradesco. E a gente se vê lá. Massa demais. Muito bem, agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Hoje
A gente vai falar sobre um assunto que está bem quente, que são as pessoas em cargo de gestão que estão voltando para a trilha de contribuidor individual, o famoso IC, Individual Contributor, para a galera que gosta aí do inglês. E a ideia do papo veio de um texto recente da Helena Verna, que é uma dessas personalidades do mundo de produto, que trabalha no Lovable, entrou lá num cargo de gestão, mas que voltou a ser IC lá, tocando iniciativas de growth. E no texto, ela fala sobre a jornada dela de transição, do porquê agora é possível esse tipo de carreira e dos desafios para as companhias permitirem esse tipo de carreira. E aí, para a gente começar, o que é esse novo tipo de IC, ou High Impact IC, como ela chamou? E é realmente algo novo ou é só a gente reinventando a roda? Quando saiu o post, a gente já vem falando um pouco disso, até porque você fez esse movimento, né? E a gente já também comentou sobre, mas eu acho que vai ser legal também você comentar um pouquinho dele. Mas, cara, o que é esse High C? Eu fiquei muito amante de High Five, tá? Quando eu tinha as festinhas lá e tal, mas... Cara, como ela fala, é um pouco de como eu tenho visto e conversado com muitas empresas, assim, também foi minha previsão do início do ano, só para reforçar mais uma vez que o Arthur Diná não erra. Cara, basicamente é uma pessoa que tem muito conhecimento da empresa, uma área específica, conseguindo, do tipo, não só tocar ou alinhar uma iniciativa, conseguindo fazer ponta a ponta. E eu acho que, principalmente, esse lance de pessoas mais sêniores e principalmente, tipo, diretores e C-levels e founders estarem fazendo esse movimento é justamente por isso. É a maturidade de conhecimento, maturidade de experiência. Então, consegue fazer isso com muito mais maestria, se é que existe o... Dois, eu não acho que é algo novo. E essa é uma parada que já vou começar com polêmica. Eu não acredito em bons gerentes que não saibam executar. Então, drop the mic e a gente fala mais sobre. Não, eu acho que é um ponto relevante aqui, né? Acho que algo que ela traz no texto, né, do diferencial aqui, do que um gerente fazia antes para esse IC de alto impacto, é que a forma de um gerente gerar alto impacto era liderando mais pessoas e gerando impacto através dessas pessoas, né? E a diferença para esse super IC é que esse cara, contribuidor individual, na teoria, vai conseguir gerar tanto impacto quanto o time de pessoas conseguiria, e por isso ele consegue fazer essa transição de alguém que fazia gestão de várias pessoas e que construir impacto dessa forma para alguém que, por conta própria, tocando um projeto de ponta a ponta, como ela fala, vai gerar esse impacto. Mas pegando o gancho aí do que você falou, né? O cara antes, a pessoa antes podia ser uma gerente que sabia executar e ainda assim uma gerente, né? Uma boa gestora. O que você está dizendo aqui é que, por exemplo, alguém que virou gestor e não sabe executar não vai conseguir fazer essa transição, por exemplo? Eu acho que vai ter muito mais dificuldade se é que ela vai conseguir fazer. Com isso eu concordo. E eu acho que ela fala bastante disso no texto, que é aquela coisa que todo mundo está cansado de saber, que é no mundo tradicional ali que a gente vivia, né, escadinha corporativa, normalmente o que as empresas pegavam deixa eu pegar essa pessoa aqui que é muito boa tecnicamente, faz o trabalho dela de contribuidor individual super bem e transformar ela num gerente. Existe muita gente dessa camada que de fato já executou e tal, mas eu acho que é algo que é o produto do mercado nos últimos anos, principalmente do crescimento de mercado que a gente teve nos últimos anos, né, seniorização mais rápida, é que talvez as pessoas chegaram nesse nível de gestão sem necessariamente ter passado por todas as camadas de execução que fariam dela super executor, vamos dizer assim, alguém que de fato é muito sênior na execução ou no que faz um contribuidor individual, e aí depois ela foi gerir, independente se ela gere bem ou não. Cara, e eu acho que uma das coisas que ela fala também é que, assim, isso só vai funcionar se essa pessoa super IC tiver o contexto que as camadas superiores têm. E eu acho, cara, e aí pode ser muito das minhas experiências, eu nunca vi um bom IC. Você nunca viu um bom IC? Não. Como assim? Você nunca viu um bom contribuidor individual? Não.
com o cargo do tipo assim, nossa, essa pessoa é super sênior, ela não tá na posição de liderança e ela é um principal alguma coisa. Ah, você nunca viu esse super contribuidor, contribuidor individual que é tão sênior quanto um diretor de produto, só que na Exato. outra trilha. Porque, nossa, vai tocar, putz, essa pessoa vai tocar aqui porque, pô, ela é um super principal aqui, ele vai conseguir fazer. Cara, particularmente, e de novo, pode ser muito enviesado das minhas experiências, eu nunca vi alguém fazendo isso como eu imagino. Do tipo assim, fazendo isso e conseguindo literalmente tirar a necessidade de tipo assim, pô, beleza, essa pessoa é tão sênior que ela vai conseguir tocar, então eu não preciso ficar, eu como tipo diretor de outras frentes, não preciso ficar, mesmo tendo interseção, não preciso ficar sabendo como que tá esse projeto, porque as pessoas sênior o suficiente está tocando isso e mandando ver, sabe? Isso nunca aconteceu na minha carreira, nunca vi isso. E em vários lugares onde que tinham uma pessoa principal, muito sênior e tudo mais, pô, continuava tendo que, pô, eu fazer os alinhamentos com o meu time, e as pessoas não tocavam isso, sabe? Então, acho que, porra, eu vi muito isso acontecendo. E por isso que eu acho que agora tem uma diferença disso, assim, porque são as pessoas sêniores, com muito contexto, podendo fazer isso sem necessariamente precisar de ter, tipo, várias camadas de alinhamentos. Ela não precisa nem juntar o Dream Team. Ela pode, do tipo, pegar lá e fazer, ou juntar poucas pessoas, do tipo, não vai precisar montar uma estrutura para provar alguma tese, sabe? Talvez ela mesma consiga provar isso tendo muito mais contexto, estando muito mais por dentro das coisas. Eu concordo com você. Eu acho que isso, mas eu acho que isso também tinha a ver não só com a capacidade da pessoa em si, mas com a estrutura organizacional, né? Tipo, a estrutura organizacional não permitia que esse tipo de coisa existisse, e agora a gente está vendo estruturas mais flex, que inclusive foi tema do nosso último programa, ao vivo, né? Então, acho que agora tem um pouco mais de liberdade para esse sentido, mas eu acho que vale contar um pouquinho também do como eu fiz esse movimento, porque eu acho que conecta também, tipo, diferentes cenários. Para quem não sabe, a metade do ano passado eu era GPM na Hotmart, então eu tinha alguns times ali debaixo de mim, fazia gestão de pessoas e tal. E aí a gente entrou no momento de companhia que a gente estava começando a se organizar no que a galera chamava de projetos jet ski, que é algo que eu entendo que vem até do iFood, então galera aí do iFood que ouve a gente sabe provavelmente o que a gente está falando, mas resumo, eram projetos onde a gente queria andar rápido e existia um alto nível de ambiguidade ali no que estava sendo feito. Então, a decisão foi de pegar pessoas que eram muito sênior para tocar, porque são pessoas que vão ter capacidade de navegar nesse alto nível de ambiguidade e tal. E aí, para mim, naquele sentido, naquele momento, né, fazia super sentido pegar um projeto desse, né? Acabou que o time que eu fui nem era um jet ski em si, era só um projeto de alta ambiguidade, mas a gente não tratava como jet ski, tratava mais como, pô, isso aqui já se provou, agora a gente tem que evoluir. E para mim, na hora eu falei, cara, faz sentido eu fazer essa transição, porque eu queria botar mais a mão na massa com AI, e na época até me chamaram porque é um produto de AI e eu já vinha falando muito de coisas de AI dentro da empresa, então eu já tinha esse desejo de, pô, nesse momento que o negócio tá bombando e tal, eu acho que eu preciso botar a mão na massa para aprender mais, e tinha uma questão de prognóstico de carreira, de achar que naquele momento o risco de ser middle manager era alto. O risco, assim, de, pô, pra onde vai essa profissão, como eu vou evoluir, risco de layoff mesmo e tal, essas coisas. Eu falava, cara, eu acho que ser middle management aqui, com tudo que eu tô vendo, e tudo que a gente fala aqui no podcast toda semana, né, faz mais sentido eu voltar pra uma posição de IC, onde eu vou poder executar, vou poder ter mais impacto e tal. Mas um negócio curioso é que a gente tem alguns times operando, igual o meu opera, né, com pessoas que eram GPMs e se tornaram contribuidores individuais, mas a gente ainda mantém a estrutura tradicional ali. A gente ainda não virou para essa coisa de, é um M que toca de ponta a ponta, com menos disciplinas ali. Ainda tem um squad ali com o mesmo número de desenvolvedores que eu costumava ter, tem um designer, tem uma pessoa de dados, tem PMM, então eu consigo executar mais, eu sinto hoje,
mas ainda assim, eu tenho as outras disciplinas perto de mim. Então, eu acho que o meu caso é mais... Eu consigo lidar com esses diferentes contextos e diferentes níveis da companhia, e por isso faz sentido botar uma pessoa mais sênior ali, mas eu tenho que ainda não toco de ponta a ponta, vamos dizer assim, como o texto da Helena faz parecer, sabe? Cara, durante toda a minha carreira, mesmo estando em posições super executivas assim, eu sempre busquei ter pelo menos uma iniciativa na companhia que fosse Seu pet project. o meu pet project, tá ligado? Em todas. E, pô, isso justamente por essa parada de eu gosto de executar também, aquilo que a gente já comentou também em alguns episódios, né, entre gostar de estar metendo a mão na massa, de ver os desafios, de conectar as pontas e tudo mais. E dois, porque tem determinados momentos que acho que é uma das principais skills das pessoas que estão em posição de liderança, que é entender o ambiente e seu time. Tem momentos, tem situações onde que, pô, às vezes você não tem uma pessoa para aquele ponto e até você treinar uma pessoa para aquilo, lógico que tem potencial e tal e tudo mais, pô, o timing para colocar alguma coisa no ar, às vezes não respeita esse timing, sabe? Então, essa é uma das coisas que eu vi muito, assim, que eu fiz muito durante a minha carreira e sempre me ajudou a fazer bastante esse movimento e conseguir ter boas discussões a nível de por que algo está demorando ou não, etc., com os times, porque para mim é inclusive um ponto de atenção que eu sempre falo com as pessoas que a gente ajuda, as empresas que a gente ajuda, estão contratando pessoas mais em cadeiras executivas e tudo mais. Para mim, uma red flag, velho, para qualquer pessoa que está numa posição de liderança é se a maior parte das respostas dela é preciso ver com o time. Acho que a gente já até falou isso num episódio. Eu acho que sim. Mas, enfim, para mim essa é uma das maiores red flags. Porque a partir do momento que você delega, e aí você pode olhar isso de duas maneiras. Você pode olhar do, nossa, essa pessoa confia muito no time dela, mas, anyway, você não tá conseguindo transpor isso pro resto. Ou dois, cara, tem alguma comunicação muito errada acontecendo, sabe? Eu acho que você falou um negócio aí que é tipo, é sempre esse ser o default da pessoa, né? Porque não é que você nunca vai ver com o time. Não, tem coisa que você vai ver. Claro. Hoje mesmo, eu tava numa reunião de decisão de escopo do ciclo e tal, e aí uma das respostas para uma pergunta que era, pô, a gente já sabe quanto tempo vai levar pra gente desenvolver a solução A versus a solução B? E a resposta foi, não sei. Vamos discutir. Agora que a gente está encaminhando para a solução A ou B, agora a gente vai fazer essa estimativa alto nível aqui, vai ter uma ideia maior, porque agora a gente tem um nível maior de certeza que a gente vai por esse caminho e faz sentido. Eu acho que seu ponto é muito mais ser sempre isso, né? Total, quando é default. Lógico que ainda mais quanto maior os seus times, aí você vai ter momentos que pode ser que você não vai saber tudo. Mas minimamente a gente volta até em outro ponto que é, cara, seu papel como pessoa de liderança é conseguir organizar o seu sistema ali para ficar por dentro do que precisa ficar por dentro. Mas enfim, voltando a esse aspecto, e até acho que a gente já citou aqui várias vezes, né? Por exemplo, o Efraim, carreira de pêndulo, né? Pêndulo que... 10%. E, pô, eu concordo pra caramba. E por isso que, de novo, voltando O Efraim, eu acho que ele já tá mais nesse lado de ele ser a pessoa que executa tudo de ponta a ponta, né? Mas pra mim, eu acho que voltando lá, por isso que pra mim esse high C... High impact, sim. Hã? High impact. Mas tipo, essa nova cadeira, ou né, a nova... Nova denominação. Não é pra qualquer pessoa. Acho que eu vou mais além ainda. Ela é por uma quantidade pequena de pessoas. Cara, esse ponto é interessante, porque eu tava refletindo aqui, né? O que é diferente hoje pra mim, tipo, nessa cadeira de quando eu era M antes de virar GPM, né? Eu tava pensando nisso até pra escrever a pauta aqui. E refletindo, eu sempre fui o tipo de PM que pisava no pé das outras disciplinas. O que eu quero dizer com isso? Então, eu era o PM que fazia análise de dados, eu era o PM que rascunho de tela, wireframe e tal. Então, eu sempre estava ali pisando um pouquinho, às vezes pisando mais. Então, por exemplo, eu sempre falava para todos os DAs que entravam no meu time, eu sou o péssimo PM para trabalhar junto, porque eu sou um ex-analista de dados. Então,
eu sei fazer o seu trabalho e vai ser mais rápido eu fazer o seu trabalho do que eu te dar contexto para você fazer. Então me dá o pushback de que eu estou pisando no seu pé demais. Então, algumas disciplinas eu pisava mais do que outras, e onde eu sinto que está a diferença é que agora eu consigo fazer muito mais do que eu fazia antes nessas pequenas pisadas de pé. Então, onde eu sinto a principal diferença? Design, eu acho que é. E não do tipo, agora eu faço as telas que vão para produção. Não, mas agora eu consigo fazer um protótipo funcional mais próximo ali da realidade, usar padrões que a gente tem de forma muito mais fácil, com esforço 1 milhão de vezes menor do que antes era, sei lá, velho, abrir o que fosse botar aquele framezinho de tela de celular e ficar arrastando coisa. Então, em design eu sinto muita diferença. E outra coisa que eu sinto muita diferença é na capacidade de trabalhar com várias iniciativas ao mesmo tempo. Então, antes era muito, faz uma coisa, depois faz outra. Agora eu sinto que eu consigo andar com mais coisas paralelo, de time frames diferentes, sabe? Às vezes um negócio que é muito lá da frente, com um negócio que é do agora, porque é muito mais fácil você delegar essas coisas para IA, né? E eu sinto que o que não mudou é que o meu teto ainda é a banda mental. É quantos contextos eu consigo manter na minha cabeça ao mesmo tempo para evoluir, sabe? E um ponto interessante aí disso que você falou, e a Helena comenta no artigo dela também, e a gente comentou isso no episódio com o Vitor lá sobre o Cloud Design, e ela usa uma frase que é... qual que é a frase que ela usa? Que é Average Intelligence, né? E que a gente comentou isso já, do tipo, cara, a AI hoje já entrega o resultado, já entrega no mesmo nível, talvez até um pouco mais, do que um designer mediano, do que um desenvolvedor mediano, do que um PM mediano, do que um analista de dados mediano. Então, se antigamente você, mesmo para tocar um negócio, você precisava ali montar um time, mesmo que fosse enxuto e tudo mais, para tocar uma iniciativa, com isso, com essa velocidade da AI e esse que está acontecendo, você de cara você já parte você com várias com um time no mínimo mediano, tá ligado? Mesmo sem ter ninguém, sabe? Então, para mim, esse é um trick que potencializa pra caramba esse monte de iniciativa que às vezes a gente tem contexto, que quer tocar ou não tem banda na empresa para ter um time para tocar aquilo. Agora, isso vai permitir, né? A gente pode entrar em outras discussões também no aspecto de tipo, mas faz sentido eu ter um monte de iniciativa sim? Sei, mas Outros 500, né? São outros 500. Se está ficando fácil fazer, e aí a gente entra naquilo, né? É importante saber o que fazer. Na teoria, pelo menos, quanto mais alto no cargo você tá, mais acesso à informação você tem, mais da estratégia da companhia que você sabe, e talvez você saiba conectar as pontas melhores. Eu acho que tem uma outra coisa importante de, por que líderes vão fazer melhor esse papel de super IC, que eu também estava refletindo nisso, eu estava conversando até com o pessoal do trabalho umas semanas atrás. A real é que eu sinto que o meu trabalho também agora é ainda muito de gestão. Só que de gestão de agentes, no fim. Só que quando eu penso o que eu tô fazendo no meu dia a dia, cara, eu tô fazendo muito próximo do que eu fazia como GPM com alguns PMs e times embaixo, porque eu tô trabalhando com os meus agentes ali, e aí eles estão me trazendo algum output. Eu tenho que pegar esse output e analisar ele, criticar, dar feedback para iterar em cima. E antes eu fazia exatamente a mesma coisa com um PM. Agora eu faço com um agente. Mesma coisa, coordenar, quem vai fazer o quê? É ali a sua decisão de que ferramenta eu faço cada coisa, quais são os workflows que eu vou usar aqui. Mas é muito semelhante. Então, eu acho que essa skill de gestão que líderes têm são muito úteis nessa cadeira de Super IC, porque o trabalho é muito parecido. E mais fácil, de certa forma, porque antes você estava dando esses feedbacks e iterando com um humano que faz humanices, como um todo, porque somos todos humanos. Agora não, você consegue já deixar de saída com o seu agente qual é o seu estilo, o que você gosta, coisas que às vezes é muito difícil você implantar na cabeça de uma pessoa que também tem o estilo próprio, que também tem as formas como ela gosta de fazer o trabalho dela. Então, além de conseguir fazer mais coisas,
muito do meu trabalho também é igual ao trabalho que eu tinha de gestão. Só muda o que eu tô fazendo nessa gestão ali, sabe? Sim, sim. E acho que pegando esse gancho também, acho que vale puxar que naturalmente isso mexe com o ego de muita gente sobre, nossa, se eu virar um sim, então depois da minha carreira aqui, lutei tanto para chegar numa posição de liderança, que inclusive até a Fernanda falou, né, no último episódio, não é essa coisa que todo mundo almeja, assim, que nossa, esse negócio todo legal aí. Nossa, será que eu tô dando um downgrade? Né? Do tipo, pô, você é IC agora, putz, tô dando um downgrade na companhia, ou tipo, na minha Ou carreira na mesmo, carreira, né? Tipo, pensando na história toda. né? O que você que tá vivenciando isso, qual é o seu sentimento? Cara, eu não enxergo como downgrade. E pra mim, eu penso sempre muito naquela velha história de você não é o seu crachá. Eu acho que muitas dessas coisas que a gente internaliza é porque a gente associa muito a nossa personalidade, o nosso valor ao nosso trabalho. Então, pô, você é um líder, presidente, diretor, você é uma pessoa de mais valor na sociedade por causa disso. E tem toda a questão do sinal de status que, cara, eu nunca encarei dessa forma. Então, quando eu olho o meu caso específico, eu não acho que é um downgrade simplesmente porque eu não olhava para isso dessa forma. Dito isso, eu acho que eu sou uma pessoa num universo, pô, numa empresa que já tinha trilhas de manager e de IC com paralelos, né? Então é um cenário muito específico. Eu não acho que vai mudar tão cedo o mercado de falar, agora temos I6 de nível de diretor e as pessoas não vão querer entender quando você estiver fazendo uma entrevista, nossa, mas por que você era diretor e você virou contribuidor individual? Eu acho que é muito bonito no LinkedIn e no Twitter, todo mundo falando, o cara era VP, CTO e foi ser contribuidor individual na Anthropic, coisa do tipo. Mas eu acho que a gente tá longe disso ser algo normalizado, sabe? Eu acho que não é comum, não é toda empresa que tem, e eu acho que é um trabalho interno, tipo, você com você mesmo de, pô, isso aqui eu não tô me diminuindo ou tendo menos valor. É só um outro jeito de gerar impacto. Eu acho que o jeito que a Helena bota no texto dela é isso. Tipo, agora você gerava impacto de um jeito, agora você vai gerar impacto de outro jeito. E aí, pô, eu acho que, por exemplo, é algo que eu gosto muito da Hotmart, que sempre existiu essas duas trilhas possíveis e a gente trata as pessoas muito da mesma forma. Eu tô nos mesmos fóruns que eu estava antes, quando eu era gerente. Então, todo o negócio que ela fala de contexto, de ter a informação para executar, eu não perdi isso uma vez que eu deixei de ser GPM e passei a ser Senior PM. Mas não é em todo lugar. Tipo, eu acho que eu tô num lugar onde eu tenho esse benefício, sabe? Então, não acho que deveria ser downgrade as pessoas encararem assim, mas acho que a gente não está no ponto de sociedade, mundo corporativo, que todo mundo vai enxergar dessa forma. Mas sabe um ponto que eu vejo com relação a isso? É que antes para você contar essa história, até o advento da AI como está agora, aí era possivelmente uma red flag. É isso. Você ia olhar o cara e ia falar: o que aconteceu aqui? Exato, porque a pergunta, pô, uma posição de liderança é quantas pessoas você lidera? Nossa, e agora é. E aí, pô, não, mas espera, você liderava um monte de gente, aí de repente você agora, tipo, decidiu ser IC, por quê? E agora eu acho que isso faz. Pô, no pitch isso de, tipo, se você estivesse candidatando a uma vaga, cara, muitas empresas vão estar muito interessadas em saber o porquê não usar isso como uma red flag, na verdade, falar, caramba, então essa pessoa pode, pô, adicionar pra caramba aqui, sabe? Inclusive você se candidatar. Tipo, você não fez essa transição ainda, mas você está pensando em fazer. Então você, num cargo de gestão, se candidatar para uma vaga de contribuidor individual, sabe? Eu acho que é isso que você falou. Antes as pessoas olhariam aquilo duas vezes, assim, né? Agora eu acho que a gente vai começar a tratar mais como comum, de fato. E eu acho que a grande dúvida que eu tenho é: o mercado vai evoluir no sentido de, cara, isso vai virar normal e a gente vai olhar para essas pessoas mesmo nível de responsabilidades e salários, por exemplo? Então, tipo, você vai conseguir crescer financeiramente seguindo esse caminho? Porque eu acho que é a dor de muita gente também, né? Tipo, eu só ia conseguir fazer a minha trouxinha da aposentadoria se eu virasse diretor, CPO, etc.
E a real é que eu não sei, velho. Não sei até você que tem contato com outras empresas, outras lideranças, como é que estão enxergando isso. Eu sei da minha situação hoje, que, tipo, eu mudei, meu salário continua igual, eu tenho percepção, tem perspectivas de crescimento, de evolução, mas eu não sei se o mercado vai botar, no fim, vai impor um teto nas pessoas que são contribuidoras individuais, sabe? A Helena até falar, você vai ter menos managers, né, menos gerentes nessas novas estruturas, e aí você vai poder pegar os salários deles, né, os comps, e distribuir entre os ICs. Não sei se isso vai acontecer. Então é uma dúvida que eu tenho até do ponto de vista da minha carreira, sabe? O que a Helena falou lá, pra mim é um cenário do tipo, na teoria e tipo, na ponta do lápis faz sentido pra caramba. Pensando utopicamente, assim. Mas na prática, capitalismo, lucro e N outras É coisas. bottom line na veia, né? Velho, beleza. Agora eu tenho uma pessoa que ganhava. Beleza, agora vai fazer mais coisas ainda, vai ter mais responsabilidades e eu posso dar um aumentinho aqui pra ela, né? E não necessariamente do tipo, beleza, vou pegar 3 vagas aqui que eu teria nesse time e vou dar esse salário pra ela. Cara, das conversas que eu tenho tido com muitas empresas, assim, que a gente tem ajudado, inclusive nos processos seletivos, assim mesmo, para vagas, o que eu tenho visto, e foi o que eu falei lá no princípio, o foco para essas vagas mais IC, mais parrudas, os salários são equivalentes a diretores mesmo e tal, mas tem o ponto disso, qual que é o track da pessoa de tipo assim, tá, pô, ela é uma diretora já, então naturalmente eu não vou já era o padrão do salário dela, tô dando isso aqui, naturalmente, como é uma mudança de trampo, eu vou oferecer um pouco mais para ela, mas não, tipo, não chega a ser o dobro, tá ligado? Ou do tipo, nossa, beleza, um squad aqui custava 200 mil, eu vou dar 200 mil pra pessoa que vai tocar isso. É uma negociação normal de salário, né? Uma mudança de empresa ali normal. Então, eu não acho que vai chegar nesse nível, pelo menos não tão cedo, e ainda não tão cedo, e principalmente aqui no Brasil. Lá fora, cara, a gente tem visto aí o que os labs de AI têm feito aí de salário pra galera e tal. Assim, de novo, não tem uma comparação exata. Mas como a gente sempre copia muito os movimentos que acontecem lá, eu acredito que é um movimento que vai acontecer, mas não na mesma escala, não no mesmo salário, na mesma escala, seja ela de salário, seja ela de impacto. Assim. Total. Posso falar do que eu tenho olhado pra mim, desse medo de ficar estagnado, né? Porque, a real, ninguém sabe como essas coisas vão se resolver no final. Então, o que eu tenho buscado é justamente quais são essas maneiras de gerar mais impacto que não sejam adicionando pessoas para eu liderar ou o escopo, né? Então, assumindo aqui, pô, eu vou cada vez pegar mais coisas para fazer até chegar no nível de tocar as coisas de ponta a ponta, mas outras formas que eu posso gerar impacto definindo quais são os ways of work mais produtivos para a empresa. Dado que a gente está entrando nessa nova era, que a gente acredita que o modo de trabalhar vai mudar, que os times vão se estruturar diferentes, como é que eu sou a pessoa que vai ajudar a empresa a definir quais são esses modelos e entregar produtividade no fim desse novo modelo, né? Outra coisa é como eu pego e mentoro outros PMs nesses novos ways of work, nas coisas que eu estou fazendo que estão dando certo. Pô, a gente sabe, não é como se todos os PMs agora do mundo estivessem usando AI nativamente, são PMs agênticos e tal. Então, como é que eu pego o conhecimento que eu tenho, das coisas que eu estou fazendo, e levo para os outros times para também trazer esses ganhos de produtividade, sabe? Então, eu tenho olhado muito de como eu sou um agente desses ganhos de produtividade para a empresa, porque eu acho que é um jeito de eu gerar impacto ali com o que eu estou fazendo e com a minha senioridade, sabe? É isso. Boa estratégia. Espero que sim, né? Eu realmente espero que sim. Muito bem. O que a gente ainda tem que passar que a gente não tenha passado aqui? Cara, acho que a gente já passou de tudo, mas para reforçar o que eu falei lá no princípio, eu não acho que essa é uma cadeira possível para qualquer pessoa. E principalmente para quem tá começando carreira, sabe? E quem tá começando não vai ter esse nível de senioridade, com esse nível de Total. contexto, né? Mas assim, muitas vezes, quando, por exemplo, desenvolvedores estão na carreira, eles falam, pô, eu já sei que eu não quero ser um tech lead, do tipo, pô, eu quero ser um principal, tá, já lá no início. Mas eu acho que essa não é um lance que é assim, nossa, para todo mundo.
o que tem o fator outro que é o que você quer para sua carreira e o quanto você está olhando os movimentos que estão acontecendo no mercado. E aí volta até daquele episódio lá do cara, nunca sei o nome do cara lá da Meta. Nikhil. No Nikhil lá e a Cat Wu também, o que eles falaram sobre não vai ser confortável para muita gente vai ter mais dificuldade que tá o information mover e tá vendo esse movimento e tendo que dar esse... Nesse caso, eu acho que os information movers enxergam isso como um downgrade, então vai ter o lance de ego e tudo mais. Então, acho que tem uma série de fatores que antes de você só pensar em surfar o hype, se você quiser surfar, tá tudo certo também, cada um sabe o que faz a sua carreira, mas acho que tem uma série de questionamentos e coisas para botar na ponta do lápis, sabe? Total. Pegando o episódio com o Nikhil, tá aberto, né, a essas coisas. É o que eu digo, velho. Eu não sei se isso daqui vai ser a minha carreira daqui pra frente, se daqui a pouco eu vou virar GPM ou diretor de produto de novo. O que vai ser o papel de um diretor de produto no futuro, né? Acho que a gente falou muito sobre, pô, vou continuar existindo camadas de gestão, ouça o programa passado, pra você saber o que a gente queria, que a gente falou disso. Mas, pô, o escopo de um diretor de produto hoje vai ser o mesmo escopo de um diretor de produto daqui 2 anos? Um CPO, pô, o que um CPO faz hoje vai ser o que o CPO faz, e é muito do que a gente discutiu, né, de information movers versus executores. Eu acho que o mais importante nesse momento é se manter aberto às possibilidades. Então, eu não acho que a gente está num momento onde as caixinhas estão fechadas e nós sabemos muito bem para onde vão as nossas carreiras e quais são os degraus que a gente vai ter que subir para chegar lá. Então, eu acho que o importante é estar aberto para possibilidades nesse momento, ao mesmo tempo que você tem clareza do que você gosta, do que você quer fazer. Também não é ficar só no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pô, quando eu voltei a CIC, eu sabia muito bem que eu queria voltar a executar para estar mais próximo de coisas de IA, e esse era o meu driver principal. Se eu ia fazer isso sendo PM de um squad, como eu tô, se eu ia ser PM que vai tocar um negócio de ponta a ponta, se eu ia continuar sendo GPM e ia tocar o projeto paralelo, como você falou ali que você sempre tinha, para mim, eu estava aberto a todas as possibilidades. Chegou, tipo, esse caminho, mas eu sabia muito bem o que eu queria. Eu sabia muito bem que eu queria estar com a mão na massa, e por isso eu decidi esse caminho. No Alice do País das Maravilhas, que, para quem não sabe que caminho vai, qualquer um serve, alguma coisa assim. Não foi o Steve Jobs que falou isso, não? Vamos encerrar, vai. Eu acho que depois dessa, vamos pro produto da semana. Eu falei só pra... Que delícia. Tinha tempo que a gente não pegava uma frase assim, mas boa. É isso. Produto da semana? Produto da semana. Hoje eu começo. Hoje você começa. Então, bora lá. E o meu, pra quem me acompanha nas redes, já sabe qual que é o meu, que é o Ray-Ban Meta Display. Achei uma coisa útil pra ele. É a velha máxima de sempre. Cara, mas acho que é só pra compartilhar que toda vez as pessoas me perguntavam, nossa, mas o que você vê? Como que é? E tal. E aí eu falava, não, pera, coloca aqui pra ver. Mas aí tinha que cuidar, colocar a pulseira e tal. É muito chato, velho. Quando eu usei o Apple Vision Pro, é legal, mas você experimentar o de outra pessoa, todo o processo não é confortável. Total. E aí agora, ó, essa semana, a Meta anunciou 2 updates. Quer dizer, ela anunciou vários, mas os 2 principais. Você pode gravar o que você está vendo, e eu achei muito legal a experiência, porque ele literalmente pega, se você estiver escutando música, ele pega o que você está escutando, pega o áudio que está rolando no ambiente e ainda o que você está vendo. E aí você consegue tipo, gravar a tela também do que você está vendo. Então, é muito legal. O único ponto de consideração aí que não é o seu POV. Na hora que você grava, fica a tela no meio da sua cara, no meio da gravação. Então as pessoas que estão vendo acham que, nossa, mas é desconfortável pra caramba, então. Aí tem que explicar de novo, não é assim. Mas enfim, mas eu achei legal isso pra ajuda, realmente... mas atrapalha, né? Eu achei legal pra dar essa mais visibilidade para outras pessoas também, até dar mais interesse das outras pessoas quererem utilizar e tal. Eu ainda sigo sem nenhum caso de uso matador, mas eles liberaram essa semana também. Eu estou com acesso ao Developer Kit, então
Se vocês tiverem ideias aí do que dá para fazer, o que vocês gostariam de fazer numa tela pro óculos, me manda aí mensagem ou comenta aqui que eu vou Bota fazer. o Cláudio pra trabalhar, velho. Não, minha lista de quase 10 anos usando aplicativo, usando Smart Glasses e aplicativos que eu queria fazer, tá lá e eu já comecei a dar check nelas. Bom demais. E o Bom, seu? o meu produto da semana é o Mercado Livre. E eu já devo ter dado aqui umas semanas atrás, mas, cara, eu ainda fico impressionado toda vez que você, no meio da noite, fala: ah, vou comprar um negócio aqui, e ele chega no outro dia, e esse dia é domingo. Então, é isso. E o meu desproduto da semana é a Amazon, porque eu comprei um negócio lá, ela decidiu que não ia me entregar no prazo, e aí eu fui pro Mercado Livre, e o Mercado Livre me entregou no dia seguinte. Tá vendo? Eu tenho vários produtos da semana, mas não vou falar, não. A lista essa semana tá longa. A X-Hater, depois do Os AX caras resolveram me estressar essa semana. Depois o Aix estava Tilelê nos últimos episódios aí, agora voltou a skin hater, né? Mas, não, e é todo mundo. Cláudio tá de sacanagem. Não, o Cláudio tá de sacanagem mesmo. Inclusive, a gente deu a segunda turma do curso de Cloud na prática esse final de semana e o Cláudio caiu, cara. Ele é vagabundo. E o Cláudio caiu, a gente descobriu que o Cláudio caiu antes deles anunciarem que estava fora do ar, porque tava dando um monte de erro lá pra gente, pra todo mundo tava testando, aí a gente não vai cair, caiu. Meu webcam tá desfocando a imagem toda hora aqui. Tá difícil. É o difícil. Mercúrio retrógrado. Todo mundo tá querendo de férias, todo mundo tá querendo entrar de férias, assim como isso, você. tô sentindo. E é isso. O que a galera mandou pra gente? Vamos lá. O Marco Lavin mandou o Cloud e o Notion. Sim, eu não vou me abster aqui. Notion, inclusive, aí fez toda uma coisa. Agora é Notion for Developers, tem plataforma. Aí é o renascimento do Notion. Os haters choram. A Kênia Cardoso mandou o Cloud, o ChatGPT e o ClickUp. A Thalita Paoletti mandou o Cloud mais o ChatGPT, ela falou para storytelling, para apresentações e tudo mais. A Amanda Couto mandou o Cloud Design e o ChatGPT, falou que para criar imagem o ChatGPT tá diferente. Aí eu dou, mas eu já tinha falado disso há um bom tempo e ele continua me surpreendendo mesmo. Se cuida dando banana. O Dudu Magalhães mandou o Cloud conectado via MCP com a API do Mixpanel, do Ultric, do Power BI. O Henrique Bila mandou o Spotify, falou que o negócio lá dos 20 anos pegou ele, que ele relembrou diversas músicas e fases da vida. Inclusive, eu também gostei bastante disso. Inclusive, eu achei curioso que as nossas contas do Spotify são mais ou menos da mesma época. Que é, tipo, claramente early adopters do negócio. Exato. E aí você ainda falou, o Ardio era melhor e eu também era usuário do Ardio. Pois é, saudades do Ardio. Esse era bom, bonitão. Pois é. A Amanda Farias mandou o Google Lens. E o caso de uso dela foi muito legal, cara, que ela queria saber onde uma pessoa da internet tinha comprado tapete, a pessoa não respondia a ela, foi lá, tirou um print, achou o fornecedor e uma lista de plataformas que estavam revendendo mais barato ainda. O Google Lens é um produto underrated. Assim como fora do radar das pessoas. Do Google, né, que eles... É isso. A Daiane Correia mandou o Cloud Cowork mais o N8N. A Marina Moreira mandou o Cursor mais o Notion Workers. Rutineia Cruz mandou o Cloud mais o GPT. Inclusive, muitas pessoas essa semana mandaram o Cloud mais o GPT, né? Então, cara, eu vou te falar, eu fiz bastante esse combo esses últimos dias também. Olha Cloud só. mais GPT. Porque o vagabundo do Cloud tinha hora que não respondia. Olha aí. A Agatha Martins mandou o Replit. Ela falou que criou um otimizador de currículo lá. O Carlos Bronze mandou o Obsidian, o Neider mandou o ChatGPT mais o Cloud Cowork, o Isaac Andrade mandou o Microsoft 365, meus pêsames, mas ele falou que a função metas do Planner lá do Microsoft está muito boa. O Felipe Botelho mandou Amistel Latão, muito bom. O Felipe mandou o app de figurinhas da Copa, agora, ó, não tem o Neymar lá nele agora. Vai ter figurinha extra lá para. Vai ter que botar. A Renata Borges mandou o chuveiro, que ela falou que tá frio pra caramba aqui em São Paulo, realmente tá uma coisa. E o Eduardo Montoya mandou o Android Auto.
É isso! Continue mandando seus produtos da semana pra gente, que a gente gosta muito. Galera As mandou, combinações que vocês finalmente, estão né? Nos falando. últimos tava coisa, a galera mandou bastante. É isso, é isso. E é legal ver, né? Tipo, por que que tá acontecendo? As pessoas estão agora misturando ferramenta. Antes era todo mundo 100% comitado no cloud, agora é cloud mais ChatGPT. Tá ruim pro Gemini, né? Gemini aqui Tá ruim pro Bronze aí de estruturar isso aí, separar os aplicativos para fazer a Tem Google contagem. I.O. essa semana, inclusive, né? Pois é. Vamos Será que ver o vai que vir, vai vir o óculos do Google aí também, É que hein? já teve umas prévias semana passada, né? Nada, honestamente, nada que me encantou ali. Vocês falarem que eu só dou hate na Apple? Não, eu dou hate no Google também. Olha aí. Muito bem, com isso, a gente chega ao fim do programa de hoje. E, relembrando aqui, recadinho de sempre, chegou até aqui, recomende o problema não, né? O programa para outra pessoa. Então, você acha que alguém pode curtir esse papo, alguém tá pensando em fazer esse movimento de transição, alguém que já fez e pode achar interessante, manda aí o programa para essa pessoa, qualquer lugar, Spotify, YouTube. Deixe suas 5 estrelas, deixe joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, ó, ative o sininho aqui em cima, eu acho. E segue a gente lá nas redes, @x, @ArthurClose com K, @ProductArena. As minhas redes, as próximas 2 semanas, é só férias, é só bater na asinha ali. Então, quem quiser acompanhar minhas férias, pode seguir lá. E é isso. Semana que vem tem mais, Arthur? Semana que vem tem. Eu vou tomar de assalto as próximas semanas aí do episódio, do podcast. Então, se preparem, porque vai ter bastante coisa aí. Nem vou ficar não é tanto tempo assim. 2 semanas só. Podia ser mais, mas é 2 semanas só. É isso, valeu! Valeu, galera!